Olá, alunos do sétimo ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa aula 9, referente a essa semana de 10 de maio a 14 de maio. Eu peço que vocês abram a apostila na página 40 e acompanhem comigo. Aqui vocês têm a seção Outros Textos, Outros Caminhos, que traz uma notícia. Notícia de jornal. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morre de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era da alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é um homem. E outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de se passar. Durante 72 horas todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio-patrulha, porque haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombando em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Então, é um texto de Fernando Sabino, As Melhores Crônicas. Aí vocês têm aqui um glossário, né, que são aquelas palavrinhas que o autor, ele julga que o leitor não conheça, então consultem aqui para conhecer essas palavras. Depois vem a biografia, um pouquinho sobre o Fernando Sabino. Fernando Tavares Sabino nasceu em 12 de outubro de 1923. Publicou seu primeiro livro, Os Grilos Não Cantam Mais, ainda na adolescência. Recebeu, então, uma carta elogiosa de Mário de Andrade, dando início à preciosa correspondência entre ambos, mais tarde publicada sob o título Cartas a um Jovem Escritor, 1982. Foi sócio de Rubem Braga na editora do autor e na editora Sabiá. Escreveu dezenas de livros que se tornaram clássicos da literatura nacional, entre eles O Encontro Marcado, 1956, seu primeiro romance, O Menino no Espelho, 1982, e A Faca de Dois Gumes, 1985. Em 1999, foi agraciado pela Academia Brasileira de Letras com o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Sabino morreu em outubro de 2004, na véspera de completar 81 anos. Aí vocês vão para a página 41, onde vocês encontrarão aí as questões de interpretação. Primeiro, qual é o tema do texto notícia de jornal?
A segunda, em que ano o texto foi publicado. 3. O tema do texto permanece atual. 4. Por que o texto tem esse título? 5. Nesse texto, a expressão morreu de fome se repete várias vezes. Qual é o objetivo dessa repetição? Então, ele não repetiu isso à toa, tá? Tem um objetivo. O que ele quis fazer com essa expressão, tá? Pensem aí um pouquinho. 6. O texto expõe a reação da sociedade diante do fato narrado. Registre trechos do texto que revelam essa reação. Então, vocês vão pegar lá no texto, né, a reação que as pessoas tiveram em relação aos fatos narrados. 7. A crônica, notícia de jornal, é um texto literário. Contudo, relata um fato noticiado em um jornal. Ou seja, o assunto abordado nessa crônica gerou uma notícia. Escreva uma notícia sobre o incidente relatado na crônica. Então, o que é uma crônica? É um texto narrativo curto, de linguagem simples, que em sua maioria narra acontecimentos do cotidiano. Então, a crônica, ela narra acontecimentos, ela narra aí notícias, tá? Então, vocês vão escrever, lendo essa crônica, né? Vocês vão escrever uma notícia. O que vocês vão, então, noticiar? Qual é o fato acontecido? Onde aconteceu? Lembra da notícia que tem lá uma estrutura? Então, seguindo essa estrutura, vocês vão escrever, tá? Então, o que ela está noticiando, onde aconteceu os fatos, com quem aconteceu e tudo mais. É um textinho curto que vocês vão escrever aqui nessas linhas, ok? Aí, vamos para a página 42. Aqui nós vamos estudar a estrutura da oração. Ordem direta e indireta, tá? Já expliquei para vocês uma vez, né, lá para vocês fazerem a avaliação do Aprende Brasil. Vou explicar novamente. Uma oração é estruturada na ordem direta, quando seus termos são dispostos conforme a seguinte sequência lógica. Vou aumentar aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Então, na ordem direta, ela tem essa sequência aqui, ó, o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Então, se eu falo assim para vocês, Maria fez um bolo. Então, eu tenho o sujeito, quem fez o bolo? Maria. O verbo fez, um bolo é o complemento. Então, tá na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Maria fez um bolo, tá bom? E a ordem indireta, né, vai ser a inversão disso, ó. Na ordem indireta, há deslocamento de um ou mais termos da ordem direta da oração. Por exemplo, então vamos ver lá. Pode ser complemento, verbo, sujeito, como também pode ser verbo, complemento, sujeito. Então, é muito simples de vocês entenderem, tá? Ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Ordem direta, quando eu inverto esses itens, quando eu inverto essa sequência, tá bom? Então, não é difícil. Aí vem aqui uma informação a mais, ó. Não separa com vírgula os termos essenciais da oração. Então, gente, sujeito, verbo e complemento são termos essenciais de uma oração. Eu tenho que ter esses termos para eu entender aí o enunciado, tá bom? Então, eu não separo isso. Então, se eu falo para vocês, vou na mesma frase lá, Maria fez um bolo, não há vírgula em nenhum lugar, tá? Não tem que haver vírgula nessa sequência aí, tá bom? Então, fica essa informação. Então, vamos voltar lá para a apostila. Então, vamos lá. 8. Analise as orações a seguir e responda as questões. Os outros homens cumprem seu destino de passantes. Então, vocês vão analisar essa oração. Qual é o sujeito? Qual é o verbo? Qual é o complemento? Qual é a ordem da estrutura da oração? Então, essa oração está na ordem direta, seguindo o sujeito, verbo, complemento, ou na ordem direta, algum desses itens da sequência está invertido. B. A crônica, o menino leu. Qual é o sujeito? Qual é o verbo? Qual é o complemento? Qual é a ordem da estrutura da oração? Localizem o verbo primeiramente para ficar mais fácil. A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito, tá? E se o verbo ele pede um complemento, vocês vão
conseguir entender, né? Por exemplo, leu o quê, né? E o verbo pede um complemento. Cadê o complemento desse verbo, tá bom? Pensem nisso. C. Socorreram o homem, os passantes. Mesma coisa, qual é o sujeito, qual é o verbo, qual é o complemento e qual é a ordem da estrutura da oração, se ela é direta ou se ela é indireta. Lembrando, localizem primeiro o verbo. A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito. E se o verbo pede um complemento, vocês vão conseguir identificar. Aí vocês vão para a página 43, exercício 9. Reescreva as orações da atividade anterior, mudando a ordem do sujeito, do verbo e do complemento. Aí vocês têm as mesmas frases, as 3 frases do exercício anterior. Vocês vão inverter, né, em alguma ordem aí, vocês que vão criar a ordem de vocês, invertendo aí sujeito, verbo e complemento, tá? Tem mais de uma resposta, então vocês vão conseguir aí. 10. Agora, selecione uma frase de uma notícia, copie-a e responda as seguintes questões analisando a estrutura dela. Então, vocês vão lá na notícia, vão pegar uma frase, tá? Uma oração, tem que ter verbo, né? E aí, vocês vão identificar sujeito, verbo, complemento e a estrutura, tá? E aí, se ela tiver na ordem direta, você vai mudar a ordem dos termos, tá? E aí, se ela tiver também numa ordem indireta, você também vai mudar a ordem dos termos. Depois você vai reescrever, então, mudando a ordem, tá bom? Então, nessa semana são só esses exercícios. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu explico para vocês se ficou alguma dúvida, tá bom? Então, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.